Bom pessoal, bem-vindo a mais uma aula e hoje o tema é eutrofização e maré vermelha. Roda a vinheta. Conteúdo da aula de hoje: eutrofização e maré vermelha. Objetivo: identificar e analisar os impactos da interferência humana na eutrofização e na maré vermelha. Para começar, então vamos analisar a imagem aí, pessoal, que tem um rio aí coberto, de verde, Então esse ambiente retratado da imagem parece ser um local saudável e equilibrado, sim ou não? Aguapés cobrem rio Poti em Teresina e ambientalista alerta sobre impactos ambientais. O especialista explicou que em pouca quantidade a vegetação é benéfica para o ambiente, mas em grande quantidade é um indício de que a água está poluída e pode prejudicar ecossistemas. Logo, a figura mostrada aí, o que acontece? Então nós vemos aí uma grande concentração de vegetais, A princípio parece algo bacana, Você vê bastante verde e tal, bonito até. Só que isso é um problema ambiental. Vamos ver por quê? Se você observou a imagem do slide, para começar, e concluiu que se trata de um curso d'água ecologicamente saudável pela presença da abundante vegetação que cobre parte dele, cuidado, você pode estar enganado. Muitas vezes o ambiente recebe nutrientes além das quantidades ideais, via esgoto, acúmulo de matéria orgânica e ou alterações do fluxo d'água. E acaba gerando um fenômeno conhecido como eutrofização ou eutroficação. Você sabe o que significa? A palavra tem origem do grego. Eu é igual a bom, quer dizer bom, e bem, trofos, que quer dizer alimento. Então, ou seja, o ambiente se torna bem nutrido, porém com excesso de alguns elementos, principalmente nitrogênio e fósforo. A princípio, a eutrofização pode até parecer uma coisa boa, mas na verdade acarreta danos ambientais por provocar um desequilíbrio na composição química do local. Em ambientes aquáticos, esse fenômeno promove, além de outros impactos, o crescimento desordenado de algas, plantas aquáticas e cianobactérias. Bom pessoal, só um adendo aí. Então a eutrofização ela pode ser de duas formas, de origem natural ou de origem antrópica ou artificial. A eutrofização natural é produzida pelos próprios elementos da natureza, ocorrendo de forma espontânea e lenta. Já a eutrofização antrópica, ela é quando provocada pelo homem e tem como principal causa a poluição das águas, falta de saneamento, acúmulo de lixo doméstico, despejo de efluentes nas águas, uso de fertilizantes que contaminam o lençol freático, que ocorre de forma rápida. Então, o que acontece aí com a eutrofização? Então, o excesso de matéria orgânica, ela aumenta a quantidade de bactérias da água, que vão, obviamente, fazer a decomposição, liberando material importante para as plantas. Então, as plantas começam a se proliferar com maior frequência, Então, quais as consequências? As plantas, os vegetais que ficam, as algas que ficam na superfície da água impedem a entrada de luz, dificultando assim o que? A fotossíntese interna do ambiente aquático, e consequentemente falta de oxigênio e falta de alimento para a vida marinha, vamos dizer ali, E consequentemente com o aumento de bactérias, o pouco de oxigênio é consumido pelo processo de decomposição. Então, a princípio, a eutrofização ela tem essa problemática do ambiente aquático, beleza? Aí nós temos aí uma questão do Enem, tá, pessoal? Um agricultor, buscando o aumento da produtividade de sua lavoura, utilizou o adubo NPK, como nós já vimos anteriormente, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, com alto teor de sais minerais. A irrigação dessa lavoura é feita por canais que são desviados de um rio próximo dela. Após algum tempo, notou-se que uma grande mortalidade de peixe no rio que abastece os canais devido à contaminação das águas pelo excesso de adubo usado pelo agricultor. Que processo biológico pode ser sido provocado na água do rio pelo uso do adubo NPK? Então vamos às respostas aí. A
acidificação do processo em que os sais, ao se dissolverem na água do rio, formam ácidos. B. Eutrofização ocasionada pelo acúmulo de fósforo e nitrogênio dissolvido na água, que resulta na proliferação de fitoplâncton. C. Aquecimento decorrente do aumento de sais dissolvidos na água do rio, que eleva a temperatura. Ou D. Denitrificação, processo em que o excesso de nitrogênio que chega ao rio é disponibilizado para a atmosfera, prejudicando o desenvolvimento de peixe. Então, qual seria a alternativa certa? Eu sei que vocês sabem, vamos então conferir. Bom, seria a letra B, isso mesmo, né? Seria a eutrofização, a qual é ocasionada pelo aumento de fósforo e nitrogênio dissolvidos na água, que resulta o quê? Na proliferação de fitoplânctons, ou seja, aquelas vegetais que vivem na superfície da água, eles se beneficiam e acabam aumentando a sua população em decorrência do aumento, né, do nitrogênio e potássio principalmente. Aí nós temos aí maré vermelha, é o nome dado ao desenvolvimento exacerbado de um tipo de microalgas, que são os chamados dinoflagelados. Em alguns casos, outros organismos microscópicos, como as diatomáceas e as cianobactérias, podem estar presentes. São organismos unicelulares, agrupados em uma divisão de algas chamada de pirrófita, do grego planta cor de fogo. O nome está relacionado à presença de pigmentos avermelhados no interior das células dessas microalgas. A água nem sempre fica vermelha, por isso o termo maré vermelha vem sendo substituído por floração de algas nocivas ou simplesmente FAN. Maré vermelha. Esse fenômeno pode ocorrer devido à variação de fatores abióticos como luminosidade, nutrientes, temperaturas e chuvas. Um dos maiores problemas é o fato de algumas espécies produzirem substâncias tóxicas que podem causar a mortandade de peixes, alterando a cadeia trófica, além de se acumularem nos tecidos de animais filtradores, como mexilhões. Esses fatores podem causar um grande prejuízo econômico, principalmente para as pequenas comunidades que dependem desses recursos e seu sustento. A maré vermelha pode causar a quebra na qualidade da água, devido à diminuição da concentração de oxigênio dissolvido nela. Essa diminuição pode ocorrer por duas razões diferentes. Uma delas é a redução na taxa de fotossíntese das algas marinhas devido ao sombreamento provocado pelas manchas formadas pelas populações gigantescas de algas, impedindo a penetração dos raios luminosos na coluna da água. Outro motivo para a redução do oxigênio na água do mar ocorre devido ao grande número de bactérias decompositoras, que se alimentam dos dinoflagelados e de outros organismos mortos, consumindo o oxigênio. Os dinoflagelados podem produzir algumas toxinas e o envenenamento pode ocorrer de forma direta, matando peixes e outros micro-organismos marinhos ou indiretamente por bioacumulação. Certos moluscos, como os mexilhões e as ostras, não são afetados diretamente pelas toxinas. No entanto, por serem organismos que filtram a água do mar, retirando dela seu alimento, podem acumular as toxinas e, por consequência, intoxicar indiretamente animais que delas se alimentam, como pássaros, mamíferos, marinhos e até o ser humano, chamada bioacumulação. Por isso, a gestão adequada dos recursos hídricos, incluindo o controle do escoamento de nutrientes para os corpos d'água, é fundamental para prevenir ou minimizar esses fenômenos. O verso 2020. Questão adaptada. Ao investigarem as razões para um evento de maré vermelha que ocorreu em uma região costeira do Brasil, os cientistas e técnicos encontraram uma relação entre a pluviosidade na área, o tratamento e destino de esgoto doméstico dos municípios vizinhos e a abundância de algumas espécies de microalgas com toxinas nocivas à saúde, do grupo dinoflagelados. Segundo o gráfico a seguir, qual é o mês de ocorrência da maré vermelha? Então, só você ir aí na legenda, Então, aqui, nós temos esse traço, quer dizer, abundância de dinoflagelados, que são células por litro de água do mar. Esse pontilhado quer dizer o seguinte: a pluviosidade,
ou seja, milímetros de chuva, tá? E esse pontilhado aqui com pontinho no meio, esse tracejado com pontinho no meio, quer dizer contagem de coliformes fecais, né? Coliformes fecais por litro, tá certo? Então, em que mês a ocorrência da maré vermelha? Qual que é o mês que ocorreu a maior maré vermelha? Então, nós temos aqui mês de março, né? Pelo demonstrado no gráfico, qual a razão para o rápido aumento da abundância de dinoflagelados no evento de maré vermelha? Tá, então, vamos ver. Seria a chamada pluviosidade, né? Seria o acúmulo de água, né? Se não me engano, tá? Então, vamos ver se realmente é isso mesmo, tá certo? Bom, então, realmente, né? O mês de ocorrência da maré vermelha foi março, né? Então, qual é o resultado aí? Por quê? Né? Aumento da pluviosidade, né? E também aumento de coliformes fecais, olha que interessante, não do esgoto, que vem de fezes, né? Praticamente. Bom, pessoal, então por hoje é isso, tá? E muito obrigado aí, bons estudos. Valeu, um abraço.